Você sabia que tem gente comprando imóvel com consórcio sem nunca ter contemplado uma cota própria? E você deve estar se perguntando como isso é possível. Eu tô falando de cartas já contempladas. Só que muito cuidado, porque esse mercado também tá cheio de pegadinhas. E neste vídeo eu vou te explicar tudo sobre cartas contempladas, como elas funcionam, quais os riscos e até como ganhar dinheiro com elas. Mas primeiro vamos entender o básico. O que é uma carta contemplada? Uma carta contemplada, ela nada mais é do que um consórcio que já foi contemplado, ou seja, alguém entrou em um grupo, pagou as parcelas por um tempo e foi contemplada, seja por sorteio ou seja através de ofertas de lance. Então você pensa da seguinte forma: alguém adquiriu um consórcio, pagou até a contemplação e agora está revendendo para obter lucro. Então o valor da entrada, ele sempre vai ser composto por tudo que a pessoa pagou até a contemplação, mais um lucro sobre essa operação. E esse lucro no mercado, ele é chamado de ágio. Então, quem comprar a cota passa a ter direito de utilizar aquele crédito disponível, mas também passa a ter a responsabilidade de pagar as parcelas restantes. Agora, sem mistério, que eu sei qual é a maior dúvida de vocês. Qual é o valor de entrada para uma carta já contemplada? Parte de 30% do valor do crédito disponível. E claro que isso pode variar, isso depende do valor da carta, do prazo restante, dos valores pagos, da taxa administrativa que foi contratada, tem várias coisas que influenciam, mas de forma geral, 30% é o mínimo que você tem que usar como referência. E aqui vai um alerta importante, tá? Desconfie muito se alguém te oferecer uma carta contemplada com uma entrada abaixo disso. E por quê? Porque hoje existem investidores profissionais nesse mercado, eu sou um deles, que compram um consórcio pagando a partir de 25% do valor da carta com pagamento rápido, sem burocracia. Então, pensa comigo, se alguém quer vender essa carta e consegue vender rapidamente para um investidor pagando 25%, 28% do valor do crédito, qual o sentido dessa pessoa anunciar essa carta, gastar com anúncio, ter que te convencer de que aquilo ali é um bom negócio para te vender abaixo de 25%, de 28%? Na maioria das vezes, isso pode indicar algumas coisas. Pode ser que aquele anúncio seja um chamariz para alguém tentar te vender consórcio, que é comum no mercado. As condições da cota podem não ter liquidez, serem ruins, às vezes um prazo muito curto e aí a entrada está um pouco menor. Ou o mais comum, você pode estar prestes a cair em um golpe. E infelizmente, isso acontece bastante. O que muita gente não se atenta é que a carta contemplada, por mais que tenha o aval da administradora, ela não é vendida diretamente pela administradora de consórcio. É uma transação entre particulares, tá? O que isso significa? Uma pessoa que tem a cota vende para outra pessoa que está interessada. A administradora, ela faz só o processo administrativo. Ela aprova a transferência da cota, emite termo de transferência, mas ela não cuida da transação comercial. Então, por isso, diferente de você contratar um consórcio diretamente com a administradora, nesse caso você precisa ter muito mais cuidado. Uma das coisas mais importantes quando você está comprando uma carta de crédito já contemplada é saber com quem você está negociando. A melhor forma de você se proteger é sempre tratar com pessoas ou empresas de confiança, que já tenham histórico, que tenham reputação nesse mercado. Então, dito isso, você deve estar querendo saber como que funciona na prática esse processo de transferência da cota, tá? Então eu vou te falar o passo a passo, até para se caso você estiver adquirindo uma cota contemplada, você consiga se atentar e ver se é o que está sendo seguido. Quando a gente vai adquirir uma cota de crédito já contemplada, o primeiro passo é a gente efetuar o pagamento de um sinal, que costuma ser o valor de uma ou duas parcelas. Efetuado o pagamento do sinal, vai ser feita uma análise de crédito pela administradora. A administradora, ela avalia o seu crédito e ela vai te dar uma devolutiva, positiva ou negativa. Se você tem uma aprovação, o comum é que você tenha que pagar uma taxa de transferência diretamente para a administradora de consórcio. Com a emissão do termo de transferência, que costuma vir junto com a taxa, você tem que quitar o valor da entrada que você acordou com o intermediário ou com o proprietário da cota. É uma transação que você paga antes da cota estar em seu nome. Por isso, tem que ter muito cuidado. E é assim que funciona no mercado. Não tem outra forma, porque
existem riscos para as duas partes. Quem está te transferindo a cota não vai querer transferir antes de fato você pagar a entrada, e você muitas vezes não quer pagar antes de fato transferir. Então tem um intermediário, que é a pessoa que teoricamente tem que garantir a segurança da operação. Então você paga para essa empresa e essa empresa só repassa após a conclusão da transferência. Então, para você ficar atento, assinou o termo de transferência, dentro de alguns dias a cota já vai estar em seu nome, e aí você vai fazer o processo que a gente chama de faturamento, que é a compra do imóvel de fato. Você pode comprar um imóvel, você pode quitar um financiamento, você pode construir um imóvel, você pode muitas vezes, dependendo da administradora, fazer capital de giro, e todas essas utilizações têm regras para cada administradora. Então consulte com quem está comercializando ou consulte diretamente com a administradora se você quiser ter ainda mais segurança. E lembra que eu comentei que dá para ganhar dinheiro com o mercado de cartas contempladas? Isso porque no Brasil nós temos várias oportunidades no segmento de crédito, visto que os bancos, eles continuam tendo lucros exorbitantes. Então imagine você atuar como um mini banco. Tem muita gente no Brasil procurando por crédito, seja empresas para capital de giro, quem quer fazer a construção de imóvel, quem quer fazer a compra ou a quitação de um financiamento. E você pode atuar vendendo crédito sem que você precise descapitalizar recursos do seu bolso. Como que isso funciona? Você consegue adquirir uma cota de consórcio dentro de um bom grupo, com boas condições, você aguarda a contemplação dessa cota e você vende o crédito em conjunto com a dívida para uma outra pessoa. Esse tipo de operação costuma trazer um bom lucro e sem você tomar nenhum tipo de risco. Por quê? Não é como uma ação ou como outros tipos de investimentos. Não tem como você perder o recurso que você investiu, a não ser que você cancele o consórcio. Se você pagar até a contemplação, você vai sair da operação com lucro. Se você levar muito tempo para contemplar, a margem de lucro é menor, e se você contemplar de forma mais rápida, a margem de lucro ela é excepcional. Dificilmente algum outro mercado vai conseguir te entregar uma possibilidade de ter tanto lucro quanto no mercado de cartas já contempladas. E se esse vídeo te ajudou a entender mais sobre o mercado de cartas contempladas e até como ganhar dinheiro com ele, eu vou pedir para que você se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos. Logo logo a gente posta mais conteúdos para você ficar mais inteirado sobre o mercado de cartas de crédito.